Questão 11. Assinale a opção em que a modificação de uma forma reduzida de infinitivo foi adequadamente modificada para uma forma desenvolvida. Isso também, na nossa aula de reescrita, nossa aula de orações subordinadas, também a gente fala muito isso, né? Oração subordinada, ela pode ser reduzida de infinitivo, de gerúndio, de particípio, ou desenvolvida. Desenvolvida é aquela oração que apresenta conjunção ou pronome relativo, se ela for adjetiva, né? E o verbo tem que estar conjugado em modo e tempo verbal. Show? Isso é uma oração desenvolvida. Muitas vezes a banca então pede para trocar uma oração reduzida por uma oração subordinada desenvolvida, e às vezes também, em algumas questões, ela pede a nominalização. Isto é, transformar aquela oração num termo de oração. Tirar o verbo dela. Tudo bem? Beleza, então vamos analisar. Quando, e aí vai um dado importante, quando você transforma uma oração reduzida numa oração desenvolvida, o que acontece? Você vai ter então uma oração agora desenvolvida com conjunção e o verbo tem que estar conjugado em modo e tempo verbal. Só que essa conjugação verbal, esse tempo verbal tem que combinar com o tempo do verbo da oração principal. E aí é o pulo do gato. O que a banca muitas vezes cobra aqui na realidade nem é a transposição de orações e tal, mas é tempo verbal. Qual é o tempo que está aqui? Será que ele combina com o tempo do verbo da oração principal? É assim que você mata a questão. Olha só, logo de cara, vamos pegar aqui a alternativa D de dado, tá? O casamento parece inventado para recompensar os perversos. Aqui é uma oração reduzida de finalidade, né? Uma oração subordinada de verbial de finalidade reduzida de infinitivo. Ela nominalizou aqui, ó, para recuperação. Aqui era recompensar, ela colocou recuperação dos perversos. Isso aqui é chamada nominalização. Concorda comigo? Não tem a mesma informação e também é só uma nominalização. Então não é uma oração desenvolvida, correto? A alternativa D de dados está errada. Ok. Vamos pegar a alternativa C. Veja, ao se divorciar, procurou ficar com os homens. Ao se divorciar é uma oração subordinada de verbial temporal e ela está reduzida de infinitivo, divorciar. Se eu tenho então que desenvolver, eu vou colocar uma conjunção, como aconteceu aqui, quando, né? Ó, quando se divorciasse, tá? O que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele combina com o verbo procurou nesta oração aqui. Vamos observar que é o pretérito perfeito do indicativo. Olha só, quando se divorciasse, procurou? Não. Quando eu tenho o pretérito imperfeito subjuntivo, eu tenho uma ideia de condição passada, né? Eu tenho o tempo aqui, ó, quando se divorciasse, faria tal coisa. Concorda comigo? Só que em vez de faria tal coisa, nós temos procurou, que é um verbo no pretérito perfeito indicativo. Para combinar com o pretérito imperfeito subjuntivo divorciasse, eu teria que ter um verbo no futuro do pretérito do indicativo. Tá legal? Quando se divorciasse, procuraria ficar com os bens. Seria assim, mas aqui é procurou. Então o ideal seria o quê? Quando se divorciou, olha, quando se divorciou, procurou ficar com os bens. Aí sim. Então não combinou o tempo verbal aqui. Alternativa B de bola. O divórcio foi uma chance dada ao meu casamento para eu errar outra vez. Veja, o divórcio foi uma chance dada ao meu casamento para que eu erre outra vez. O verbo no presente do subjuntivo erre, ele combina com o pretérito perfeito indicativo foi na oração principal? Então, neste caso, veja bem, o divórcio foi, isso é passado, foi uma chance dada ao meu casamento para que eu errasse outra vez. Para que eu errasse. Aí eu vou ter verbos no passado. Tudo bem. Tá legal? Então, essa questão ela cobra mais a combinação de modo e tempo verbal. E a gente aprofundou bastante na aula de verbo quanto a isso, né? Show! Vamos lá. Novos ricos também pesquisam presente indicativo antes de comprar. Antes de que comprem, presente subjuntivo. Ora, o presente do subjuntivo combina com o presente do indicativo. Então a alternativa A é a correta. Tudo bem? Marquei para você aí os motivos dos erros, tá?